dia, irmãos, graça e paz. Estamos felizes em poder estar aqui mais uma manhã de domingo, poder entrar na casa dos irmãos e convidar cada um de vocês a estar participando conosco desse momento. Estamos nos reunindo em torno de uma promessa. Jesus está entre nós e tudo que está acontecendo aqui, tudo que irá acontecer na sua casa, nesse momento está acontecendo em torno dessa pessoa, está acontecendo em torno da promessa da pessoa de Jesus entre nós. Então louve ao Senhor aí na sua casa, participe conosco, juntamente com a sua família. Amém? Obrigado, Jesus, obrigado por mais essa oportunidade, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a manhã dos nossos irmãos, de cada um dos nossos irmãos. Que o Senhor esteja com a sua mão estendida e receba a nossa oferta de louvor, nossa oferta de adoração. Amém. Fique em nosso meio, ouça nossa voz, venha hoje aqui, tome seu lugar, viemos te louvar. Vem, Senhor, fica em nosso meio nessa manhã, fica conosco, Senhor. Sua presença aqui faz toda a diferença, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Não há lugar e não há momento, não há paixão, não há sentimento se o Senhor fique em nosso meio, ouça nossa voz, venha hoje aqui, tome seu lugar, viemos te louvar. Jesus, nos reunimos em seu nome. Fique em nosso meio, ouça nossa voz, venha hoje aqui,
a sua voz seja mais ouvida que todas as outras, que todas as outras, que a sua face seja mais querida que todas as outras, que todas as outras. Para mim, Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. Que a sua presença seja mais importante que todas as outras, que todas as outras, que a sua luz seja mais brilhante que todas as outras, que todas as outras. Para mim, Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. Firma os nossos olhos em Ti, Jesus. Firma os nossos olhos no Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Firma os nossos olhos, Senhor, na Tua pessoa. Tira os nossos olhares das circunstâncias. Tira os nossos olhos de tudo aquilo que nos atrapalha, Senhor, de sermos mais parecidos com o Senhor. Faça isso, Jesus, na vida da Tua igreja. Transforma-nos, Deus, a Tua imagem. Que nós venhamos a permanecer como cantamos agora, que a gente venha a permanecer no Teu amor, que o Senhor nos segure, Jesus, com a Tua destra fiel. Que eu permaneça em Teu amor e que a gente possa responder em favor do Teu reino, em favor da Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
te ouvirmos, o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, e o Filho que por todos morreu, e em nós derrama amor e graça, e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Sim, Senhor, só Tu, Senhor, pode devolver a vida aos nossos corações, Deus. O Seu amor profundo, furioso, poderoso, Senhor. Vem, Jesus. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só Você, Senhor. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, Tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Senhor Tão profundo, tão imenso e imenso, cobre-nos, é furioso, Obrigado, Senhor, por poderoso tanto e amor. abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Sim, Senhor, devolve vida. Vida aos corações daquele que está abatido. Se existe algum irmão no nosso meio, nesse momento, que esteja abatido por causa das circunstâncias, por causa desse momento que estamos vivendo, nós profetizamos vida, Senhor, vida do Senhor. Amém. Só o Senhor pode devolver vida Sim, Senhor. aos nossos corações, Senhor. Faça isso nos nossos corações. Em nome de Jesus. Dá-nos vida, Senhor. Nós te louvamos por esse momento, Senhor. E te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Continua conosco, Senhor, como o Senhor disse que sempre estaria. Sim, Jesus. Sem ti nós nada somos, Jesus.
O Senhor é tudo que temos. O Senhor é tudo que temos, Jesus. Amém. Amém. Olá, graça e paz. Espero que você esteja bem, que a tua semana tenha sido uma semana abençoada. Gostaria de começar com você hoje uma nova série intitulada Povo de Deus. Quero conversar com você a partir de uma perspectiva bíblica, o fato de sermos povo de Deus, as implicações disso na nossa vida e na dinâmica da igreja. Quero orar com você, vamos orar? Hoje nós vamos celebrar a ceia no final desta reunião e espero que você tenha preparado aí o pão, o suco para juntos celebrarmos a ceia do Senhor. Vamos orar. Deus nosso Pai, obrigado mais uma vez por estarmos aqui reunidos em torno do Teu nome. Que a Tua Palavra encontre morada no nosso coração e que a Tua Palavra produza vida na nossa vida para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Igreja é povo de Deus. Eu entendo que essa é uma das perspectivas que a gente precisa compreender como resultado do propósito de Deus para a nossa vida, para a vida da igreja. Nós somos chamados, nós estamos sendo preparados para sermos um povo especial de Deus. Quando a gente abre a nossa Bíblia lá no Antigo Testamento, a gente vai perceber que lá em Gênesis 1:28, a recomendação é para que Adão e Eva cresçam, multipliquem, prosperem a terra e formem um povo. Isso já era a intenção de Deus desde o início. A gente vê também em Gênesis 12:2 que Deus fala para Abraão: de ti eu farei uma grande nação. E Deus cumpre essa promessa na vida do Abraão. Ainda no Antigo Testamento, Deus pega o povo de Israel, redime o povo de Israel do Egito e diz para este povo: tornar-vos-ei por meu povo e eu serei o vosso Deus. Êxodo capítulo 6, versículo número 7. E esse tema ele é recorrente em todo o Antigo Testamento. Você vai ver várias e várias vezes que o povo de Deus é tratado, que o povo separado é tratado como o povo de Deus, o povo de Israel, a nação de Israel. Quando a gente passa para o Novo Testamento, a gente vai perceber que esta centralidade tem base na pessoa de Jesus Cristo. A gente vai perceber que este povo de Deus, no Novo Testamento, tem como centro específico a pessoa de Jesus. No Novo Testamento, a gente ainda percebe que Deus está formando um povo, Deus está separando um povo, não mais o Israel biológico, descrito no Antigo Testamento, mas a igreja. A igreja ela é identificada como este povo. João Batista, em Lucas 1:17, ele diz que o Senhor vem no poder e no espírito de Elias para exercer o ministério de habilitar para o Senhor um povo separado. Essa é a ideia dos evangelhos. Você vê também que Paulo tinha esse pensamento muito claro. Paulo tinha uma profunda consciência a respeito de sermos povo de Deus e que este fato se concretiza a partir da nossa fé. Paulo fala a si mesmo, Cristo, né, sobre Cristo, a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, um povo zeloso de boas obras. Este texto especificamente está em Tito 2,14, mas Paulo repete essa mesma ideia em Romanos 9:25, em 2 Coríntios 6:16. Atos dos Apóstolos tem essa mesma ênfase, Atos 15:14. O autor de Hebreus repete isso, capítulo número 8, versículo número 10. João, quando escreve o Apocalipse, capítulo número 21, versículo número 3. Todos estes textos do Novo Testamento trazem a mesma ideia, trazem a mesma convicção de que em Cristo nós somos um povo, que em Cristo nós somos um povo exclusivo para o Senhor. E o texto que eu queria convidar você para meditarmos na manhã de hoje é o texto de 1 Pedro, capítulo 2, de 9 a 10. Primeira carta de Pedro, capítulo número 2, versículos 9 e 10. E o texto bíblico, abre o meu já está aberto, né? Guardar um pouquinho para você abrir o seu texto bíblico, o seu aplicativo. 1 Pedro 2, de 9 a 10.
Pedro diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido a misericórdia, mas agora a receberam. Essa é a nova aliança, essa fala do Pedro é a respeito da nova aliança que Deus fala acerca do seu povo lá em Jeremias 31, 33. Eu serei o seu Deus e eles serão o seu povo. Eu e você somos o povo do Senhor. Eu e você somos povo de Deus. Povo de Deus. Mas o que significa, precisamente, segundo a Bíblia, ser um povo? O que significa isso? O que significa dizer que eu e você somos um povo? Como é que a igreja deve ser estruturada para viver essa realidade de ser um povo? Como? A ideia de povo, ela tem uma raiz muito rica na Bíblia. É muito fácil a gente identificar isso na Bíblia. Na Bíblia, em grego, a palavra laos é a palavra utilizada para povo. Na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, a palavra laos aparece 2000 vezes. E laos normalmente é utilizada no Antigo Testamento, na Septuaginta, né, alusivo ao Antigo Testamento, para descrever Israel como povo de Deus. Essa palavra laos no Antigo Testamento, ela serve para enfatizar o privilégio que Israel tinha de ser um povo escolhido e separado para Deus. Israel era o laos de Deus. Laos é a palavra usada para o povo de Israel no Antigo Testamento mais de 2000 vezes. No Novo Testamento, essa palavra, laos, ela vai aparecer 140 vezes. E é a palavra que Paulo e Pedro mais usavam para descrever a igreja. Para descrever a igreja como um povo, para descrever a igreja como um novo Israel. Assim, quando a gente se depara com o Novo Testamento, a gente vai perceber que o Novo Testamento traz um conceito cristão que surge não somente relacionado ou a partir da questão biológica e histórica, mas a partir da construção de um povo, tendo Jesus como centro, tendo Jesus como cabeça. Essa é a ideia de formação de povo, e dessa maneira a igreja ela é identificada no Novo Testamento como este povo de Deus. E a igreja, é muito interessante que essa formação nos traz não só a autoridade, mas a responsabilidade de proclamarmos. Quando nós nos tornamos laos de Deus, quando nós somos identificados como povo de Deus, a nossa missão de proclamarmos o Evangelho do Senhor e a nossa missão de darmos continuidade aos ensinamentos deste Evangelho se afirmam através do nosso comportamento. Ou seja, eu e você somos laos de Deus, somos o povo de Deus e por isso nós proclamamos e nós vivemos aquilo que proclamamos. Olha a responsabilidade de sermos identificados como povo de Deus. Você consegue perceber essa responsabilidade de que eu e você somos povo de Deus e temos a responsabilidade de proclamarmos as boas novas do reino pelo simples fato de sermos povo de Deus. Cabe em nós, enquanto igreja, essa responsabilidade não só da mensagem, da verificação da mensagem, da autenticidade da mensagem através da nossa vida e testemunho, mas também da proclamação dessa mensagem. E como é que a igreja se torna povo de Deus? Da mesma maneira que eu e você, que uma pessoa se torna filho de Deus, pela graça e pela confissão mediante a fé que Jesus Cristo é o Senhor. É assim que a gente se torna povo de Deus e é assim que nós nos tornamos filhos e filhas do Senhor. E hoje eu queria compartilhar com você pelo menos 5 características deste fato de sermos povo de Deus. Tá bom, legal, o Antigo Testamento traz essa ideia do laos de Deus, o Novo Testamento também traz essa ideia do laos de Deus,
o Novo e o Antigo Testamento se encontram na vida da igreja, que hoje é este Laós de Deus, este povo de Deus, mais do que o quesito biológico, mais do que o quesito histórico, mas principalmente o quesito da centralidade de Jesus na nossa vida. Nós somos esse povo, nós somos este Laós de Deus. E quais seriam, pelo menos, as 5 características deste povo de Deus? A primeira delas igreja é um povo escolhido. E quando eu me refiro que a igreja é um povo escolhido, eu estou falando sobre a soberania de Deus, eu estou falando sobre a eleição de Deus, estou falando sobre a escolha de Deus. Vós sois o que o Pedro diz, geração eleita, sacerdote real, povo exclusivo de Deus. Eu estou falando desta soberania que é Deus quem escolhe e nos separa. Eu e você somos um povo escolhido. A igreja é um povo separado, é um povo distinguido, é um povo distinto do mundo, é um povo escolhido, não tem outra palavra, e isso diz respeito à soberania de Deus. Então a primeira coisa importante que você precisa saber, que enquanto povo de Deus, você é um povo escolhido e separado pelo próprio Deus. Você é Laós de Deus, e isso foi iniciativa da graça de Deus, e isso aconteceu mediante a sua fé em Cristo Jesus. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que a igreja é o povo escolhido de Deus. Segunda coisa importante é que a igreja é um povo peregrino. Peregrino. Eu e você somos um povo peregrino. Eu e você, nós somos um povo que vive em tensão ativa com o mundo. E nós vamos viver nessa tensão ativa com o mundo para sempre, porque nós estamos procurando uma cidade não feita por mãos humanas. Então nós somos um povo peregrino, nós aguardamos uma reconciliação final. Eu e você, enquanto sendo um povo peregrino, nós somos agentes desta reconciliação de Deus. Por isso que a tensão existe. Agora é importante que você saiba, para que não haja confusão, que um povo peregrino é diferente de um povo nômade. Um povo peregrino é um povo que caminha anunciando um reino. Um povo que caminha na expectativa de que as coisas entrarão em concordância. Nós aguardamos, como eu acabei de ler, por uma cidade não criada, não feita por mãos de homens. Nós peregrinamos, nós seguimos, nós não estamos andando sem rumo, nós não somos um povo nômade. Quando os primeiros pais, Adão e Eva, pecam e eles são expulsos do jardim, e ali começa toda uma narrativa no Antigo Testamento, Gênesis capítulos 1 e 2 e 3, a gente vai ver como eles vão se distanciando, eles se tornam um povo nômade sobre a terra. Eles se tornam um povo que quer chegar num lugar, quer se apropriar do lugar e quer fazer coisa lá. Até chegar lá no capítulo 10, no capítulo número 11, que vem a história de Babel. Façamos uma torre até alcançarmos o céu. Um povo nômade que quer conquistar um território. É diferente de um povo peregrino que segue procurando uma cidade não feita por mãos de homens. Então nós somos este povo peregrino, não este povo nômade. Nós somos peregrinos em terra estranha, na ardente expectativa, junto com toda a criação, para que o Senhor se manifeste através da minha vida, através da sua vida, e quando esta manifestação acontecer, o reino virá, as coisas acontecerão, as coisas começarão a entrar em conciliação. Então nós somos um povo que peregrina, a igreja é este povo peregrino. Terceiro lugar, a igreja é o povo da aliança. A relação entre Deus, e isso é muito importante, a relação estabelecida entre Deus e o seu povo se dá através de bases morais e éticas. Você pode espernear, você pode achar ruim, você pode não gostar, você pode não querer, mas a aliança estabelecida por Deus tem uma base moral e ética. E eu e você somos chamados a cumprirmos os fundamentos dessa aliança. Por quê? Porque isso vai nos colocar em constante tensão de sermos uma igreja obediente ou desobediente, de sermos um povo fiel ou infiel. E por que isso é importante? Porque isso dá lugar para a igreja na história, isso nos coloca na história, isso faz com que a gente viva na realidade, isso faz com que a gente ganhe visibilidade no tempo e no espaço. Isso faz com que a gente tenha notoriedade, não no sentido de sermos, uau, não.
mas isso nos faz povo. O pacto estabelecido nos mostra que tem acontecimentos históricos registrados, acontecimentos que são comemorados, acontecimentos que são lembrados, acontecimentos que são estudados. Então este pacto de Deus, e a gente pode ver a retirada do Egito, pode falar da crucificação, pode falar da ressurreição, tem tempo, tem espaço, tem história, a gente localiza, a gente cerceia. Então o pacto ele é formado, ele é estabelecido a partir de compromisso e comportamento moral e ético. E eu e você, nós somos o povo do pacto. E a Bíblia é o livro da aliança. A Bíblia é tão importante para nós porque ela é a palavra do povo de Deus. A Bíblia ela é normativa para a vida da igreja. Porque nós temos sim um compromisso ético, nós temos um compromisso moral, nós temos responsabilidades. A Bíblia ela é o livro da aliança. A Bíblia ela é importante não porque ela tem alguma doutrina. Não. A Bíblia é o livro da aliança que nos ensina como caminhar e seguir na presença do nosso Deus, na presença do nosso Senhor. Eu e você, nós somos o povo do pacto. Nós somos o povo da aliança. Quarto lugar, eu e você, a igreja é um povo de testemunhas. A igreja, ela aponta lá para trás, para o que aconteceu, lá para a história, para a vinda do Messias, para os passos do Messias, para os ensinamentos do Messias, para a vida do Senhor Jesus, para a crucificação do Senhor Jesus, para a ressurreição do Senhor Jesus. Nós somos uma testemunha e nós contamos o que aconteceu lá atrás. E nós vivemos o dia de hoje manifestando, vivendo, presenciando sinais, prodígios, maravilhas e a presença do Senhor na nossa vida, inclusive neste momento que nós vivemos. Nós somos testemunhas do que aconteceu, nós somos testemunhas do que está acontecendo neste exato momento e nós somos testemunhas daquilo que ainda acontecerá. Nós proclamamos aquilo que ainda acontecerá. Então eu e você, nós somos o povo da testemunha. Segundo Pedro, isso é fundamental na nossa vida. Porque principalmente eu e você, nós somos testemunhas da ressurreição de Jesus. E é por isso que daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia. Com os olhos lá atrás, no que foi feito, com os olhos no que o Senhor está fazendo hoje e na promessa da sua volta. Nós somos testemunhas do que aconteceu, do que está acontecendo, e nós somos proclamadores daquilo que há de vir, daquilo que há de acontecer. Nós somos um povo de testemunhas. E por fim, mas não menos importante, a igreja é um povo santo. Irmãos, a Bíblia ensina e a Bíblia exige santidade de um modo muito insistente. Muito insistente. Às vezes eu gostaria gostaria que fosse diferente algumas coisas, mas não é. A Bíblia ensina santidade de um modo muito insistente. Segundo Pedro, esta santidade é uma coparticipação da nossa natureza com a natureza divina. É o fruto do Espírito que habita em nós e o fruto do Espírito que faz com que a gente haja. Não só dentro de cada crente, mas dentro de uma comunidade redimida. O Espírito Santo é derramado sobre mim, o Espírito Santo é derramado sobre você, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, e não só eu e você temos essa responsabilidade de santidade, mas a igreja como um povo tem essa responsabilidade, é chamada para isso, tem esse convite e não tem outro jeito. Eu e você fomos criados para sermos saturados do Espírito Santo de Deus. A igreja ela foi chamada como laós, como povo de Deus, para ela ser saturada do Espírito Santo de Deus. Este Espírito tem que ser derramado sobre nós, tem que ser derramado sobre a igreja, tem que trazer modificação na nossa vida, transformação na nossa vida, tem que fazer com que a gente se santifique, viva em santidade. É isso que o Senhor espera para nós, de nós. Nós somos um povo, e por nós sermos um povo, nós somos um povo escolhido, nós somos um povo peregrino, nós somos o povo da aliança, nós somos um povo de testemunhas, nós somos um povo santo. E isso tem algumas implicações. E as implicações a respeito de sermos o laós de Deus, o povo de Deus, será o nosso assunto para as próximas semanas. Qual a implicação para a minha vida e para a vida da minha igreja, da igreja local que eu participo, por sermos laós de Deus?
que eu devo fazer? Esse vai ser o nosso assunto nos próximos dias. Que você tenha uma ótima semana, que o Senhor te abençoe, que o Senhor dê graça sobre a sua vida e que seja uma semana muito enriquecedora. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Como eu falei com você no início desta celebração, hoje nós temos a Santa Ceia. Quando nós nos aproximamos do vinho e do pão, eu peço que você pegue aí em suas mãos o pão e o suco, o vinho. Quando nós nos aproximamos desta refeição, deste pão e deste vinho, nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Trazemos a memória de que o preço foi pago. Trazemos a memória de que Jesus é o Senhor da nossa vida. Trazemos a memória que Ele está no controle de todas as coisas. Trazemos a memória que Ele venceu a morte. Trazemos a memória que Ele ressuscitou. E trazemos a memória, principalmente, que da mesma maneira que Ele venceu a morte e ressuscitou, com Ele nós venceremos a morte e ressuscitaremos. O momento da ceia é o momento que nós lembramos aquilo que o Senhor fez por nós. O momento da ceia é o momento que nós lembramos que o Senhor está presente conosco. O Senhor está comigo, o Senhor está com você. Às vezes nós achamos que nada à nossa volta faz sentido, nós ficamos confusos. Às vezes nós nos sentimos como um cego dentro de um quarto escuro, procurando por um gato preto que não está dentro daquele quarto. A gente não acha que não faz... Mas, na verdade, nós somos um povo que caminha e que segue a voz do Senhor. A palavra de Deus diz, o Senhor diz que nós ouviremos a sua voz. Então, mesmo que ao nosso redor, nada faça sentido, ainda assim nós ouvimos a voz do bom pastor e nós seguimos em direção a esta voz. Então a ceia nos ajuda a lembrar que o Senhor está no controle das coisas. E a ceia nos ajuda a lembrar e nos traz à memória ainda a promessa de que Ele virá nos buscar. O Espírito Santo de Deus está conosco, foi derramado sobre nós e o Senhor virá para buscar a sua igreja. Então na manhã de hoje eu quero convidar você para tomarmos a ceia, lembrando que o Senhor morreu por nós, lembrando que Ele está no controle da história e lembrando que Ele virá nos buscar para estarmos com Ele eternamente. Tomemos todos do pão e do suco. Deus nosso Pai, muito obrigado, porque somos do Senhor. E muito obrigado que, por sermos do Senhor, podemos confiar na promessa da Tua vinda, da Tua volta, podemos confiar em tudo aquilo que o Senhor fez e está fazendo, em nós, através de nós, apesar de nós e ao nosso redor. Nós Te louvamos e Te bendizemos na manhã de hoje, Senhor. Muito, muito obrigado. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você, hoje e para todo sempre. Amém.
seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Jesus, seja a visão, meu caminho e direção, Jesus. Jesus, seja a visão, meu caminho e direção, Jesus. Seja o fogo, seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Seja o centro, Senhor, das nossas vidas. Que o Senhor fique conosco, Deus. Seja a nossa fonte, a nossa luz, a nossa esperança, a nossa canção, Senhor. O nosso caminho e direção, Deus. Amém. Seja o centro, Deus, da nossa vida, Senhor. Vem, Deus, e fica entre nós, ó Pai, nessa manhã, neste dia, ó Pai. Vem e fica conosco, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus abençoe.